Bom dia, pessoal. Então, nós estamos iniciando os trabalhos aqui, aguardando a composição do grupo, já estamos com 4 adesões, vamos aguardar um pouquinho mais. Eu nem sei, eu acho que é sexta aula, né? Ou, salvo engano, sexta ou sétima, não tenho certeza, de maquete, né? Hoje nós vamos falar sobre as operações de corte, as chamadas usinagens, que são operações fundamentais para o desenvolvimento das maquetes. Vamos aguardar um pouco mais. Bom, estamos ainda aguardando mais alguns colegas. Nós estamos com 4 alunos no momento. Eu vou aguardar mais 5 minutos, aí a gente vai dar início ao conteúdo desta aula.
Agora o grupo já está com 9 pessoas, então nós vamos dar início ao conteúdo da aula de hoje, né? Lembrando que no final da aula de hoje eu vou falar sobre trabalhos, né, dentro dessa disciplina. Na verdade, eu vou trocar ideias, né? Eu não tenho nenhuma uma proposta rígida, eu estou com algumas ideias, até porque essa disciplina tem um conteúdo prático e a gente teria que tentar chegar a um denominador comum, e isso nós vamos fazer no final da aula de hoje, né? Antes disso, a gente vai falar sobre usinagens, né? A usinagem é um processo que de intervir em um determinado material através do corte, né? Esse corte ele pode acontecer no sentido de literalmente cortar em 2 partes, 3, quantas partes forem, ou um processo de furação, ou simplesmente um processo de desbaste, né? Essa palavra desbaste é a palavra mais apropriada. Então, as operações de corte nas maquetes são as mais diversas possíveis, né? A maioria das maquetes trabalham com materiais moles ou materiais semiduros, então que são relativamente fáceis de serem usinados, de serem cortados, moldados, o que for necessário fazer. Todavia, eu vou falar da usinagem num âmbito geral, tá certo? Bom, desde o início da humanidade, o homem vem buscando formas de aprimorar suas ferramentas para sobreviver. Inicialmente, essas ferramentas eram tipo pedra lascada ou machados, feito de forma muito rudimentar, muito bruta, com as pedras. Naquele momento, a gente tem um princípio básico do processo de usinagem estabelecido, que é a cunha, né? A cunha é a ponta, o filete do corte que a gente vai ter em qualquer processo de usinagem. Os processos de usinagem são muitos, muitos. Conforme eu falei no início aqui da nossa explanação, esses processos, eles podem ser voltados para materiais mais duros, materiais menos duros e materiais moles. Por exemplo, o corte de uma tesoura é uma usinagem, né? Eu estou pegando o material, que é o papel, e vou fazer uma intervenção através da lâmina da tesoura, que é o que a gente chama de desenho em cunha, né? É um desenho que você vai estreitando o material até ficar numa dimensão mínima possível de penetrar no material que se queira usinar, material que se queira cortar, tá certo? Então, a cunha é o princípio de tudo, e a cunha vale para os vários processos de usinagens, né? A gente vai ter uma ação da cunha, desde que esses processos de usinagem sejam mecânicos, porque existem os processos de usinagens que não são mecânicos, são processos químicos, eventualmente. A gente pode usinar com ácidos, né? Existe também os processos térmicos, a gente pode cortar em função da ação do calor, né, num determinado material, né, como é o caso da solda. Eu uso a solda não só para unir peças,
mas eu uso muita solda também para cortar peças, né? É um corte a quente, né? E assim por diante. Existem outros mecanismos não, outras tecnologias. Todavia, a tecnologia mecânica é a que prevalece e é a que é usado mais correntemente nas maquetes, né? Bom, as ferramentas, elas têm, todas elas, como, por exemplo, uma furadeira, uma serra tico-tico, um torno mecânico, o que seja, todos eles têm, no seu ponto de contato com o material a ser cortado, a ser devastado, uma ferramenta, e essa ferramenta tem o princípio da cunha, né? A cunha é esse princípio em que a gente tem como se fosse uma lâmina, um ponto de contato muito estreito, capaz de, pela dureza da ferramenta e pela energia despendida, essa ferramenta pode entrar no material que se queira cortar ou moldar, gravar, o que seja, qualquer operação de usinagem, né? É bom lembrar que as operações de usinagem não são só para corte, né? Corte é uma operação de usinagem clássica, né? Mas eu posso usar a operação de usinagem para debastar, tirar uma camada de material que eu queira, de uma superfície qualquer, para resultar um produto, uma peça que eu tenha interesse, né? Então, a, a grande questão da cunha é que o material com que a cunha seja fabricado, ele é um material que tem que ser mais duro, mais resistente do que o material que está sendo cortado, que está sendo devastado, né? Se assim não for, pode acontecer até o contrário, a ferramenta quebrar, a ferramenta espatifar, esfarelar, o que seja, né? A ferramenta que sofre o dano. Então, o princípio é de que a ferramenta seja mais dura, né? E assim, nós temos alguns tipos de materiais que são mais apropriados a essas usinagens, vamos dizer assim, que trabalhem materiais mais duros, a partir das madeiras, dos metais, dos plásticos, etc. Material mais mole, as espumas, isopor, papelão, etc. E as ferramentas podem ser metálicas, por exemplo, o estilete, a tesoura, pode ser até de madeira. Existe na cultura japonesa muitos objetos cortantes que são de madeiras afiadíssimas, determinados tipos de madeira. Inclusive, existem punhais, facas, para lutas corporais, para questão de vida ou morte, feito de madeira. Mas, no caso, a madeira teria que estar lidando com materiais menos duro do que ela. Senão, não haveria aí uma operação de usinagem, uma operação de corte, de devastar, etc., né? Então, os metais surgiram justamente numa etapa seguinte da pedra lascada, foram desenvolvidos vários tipos de metais, os bronzes, depois os ferros, né? Até chegar nos aços e outros materiais. Esses metais já eram uma revolução para a época, né? E eles eram necessários, porque a gente tinha a agricultura começando, e a agricultura no campo, você tem muitas operações de corte, né? Você tem que destocar, você tem que capinar, tem que revolver o solo, tudo isso é usinagem, né? Tudo isso é usinagem. Então, ficava muito difícil se trabalhar
com ferramentas de matérias-primas orgânicas, madeira, né, cipó, o que fosse. Então, naquele momento, há cerca de 10 mil anos atrás, 9 mil anos atrás, aproximadamente, começa a surgir as ferramentas de metal, né, como bronze, tá, cobre, e depois vai para o mundo dos ferros, né? Então, é por isso que no final do Neolítico, ainda dentro do ciclo da pré-histórica, a gente tem dois ciclos, que é a idade do bronze e a idade do ferro, né? Esses ciclos, eles são referenciados em ferramentas, imagine vocês, né? Até hoje, nos livros de história. Eu vou ler sobre o ciclo da idade do ferro. Então, a gente tem referência tipo assim, a Alemanha na idade do bronze e tal, já tinha agricultura assim, assado e tal. Então, é uma referência. E nas várias culturas ao redor do mundo, em que começam a desenvolver uma agricultura e também um artesanato mais elaborado, porque para fazer o artesanato, como por exemplo, para fazer espadas, armas, para fazer utensílios, ou mesmo objetos decorativos, etc., tudo isso aí precisava de operações de usinagens, né? Então, as ferramentas sempre tinham que estar ali, e elas tinham que estar um grau acima, ou vários graus acima, de resistência e dureza em relação ao material que ela fosse cortar, né? E existe alguns problemas para isso, né? Porque nem sempre um material que é duro é resistente. Então, a gente tem um caso de ferramentas que o material cortante só fica lá na pontinha da ferramenta, porque ele é muito duro, como o caso dos diamantes, mas ele é muito quebradiço, né? Então, a haste não podia ser toda de diamante, porque senão quebrava. Então, muitas vezes, no caso das ferramentas, a gente tem uma composição na haste de um material mais resistente, né? Porque a gente vai ter um tranco, a gente vai ter um impacto, né? E a parte do material cortante é um material mais duro. Existem três materiais que são mais utilizados nas ferramentas que a gente usualmente conhece, tipo furadeira, serra tico-tico, torno, as fresas, né, as retíficas. Esses materiais são classificados em quatro grupos principais, né? Primeiro, eu acabei de falar aqui, o mais duro, o mais caro, e é utilizado em situações mais extremas, que são os diamantes, né? Não é o diamante pedra preciosa que a gente conhece. O diamante que eu estou me referindo aqui é o diamante industrial, tá? A pedra preciosa é um diamante muito cristalino, aonde as estruturas internas elas se organizam geometricamente e elas têm uma organização muito apurada. Quanto mais apurada é essa organização, essa estrutura interna do diamante, mais límpido e mais caro ele vai ser. Isso eu estou falando do mundo das joias, que não é o caso dos diamantes industriais. Os diamantes industriais, eles são mais comuns na natureza. Não são tão comuns, mas são mais comuns, tá? Geralmente, onde a gente tem um diamante mais puro, a gente tem diamantes industriais também, numa proporção muito maior. Esses diamantes industriais, eles têm uma estrutura interna, um arranjo interno mais anárquico, eles são um pouquinho mais opacos, então eles não têm valor como joia, mas eles têm um valor muito alto no mercado como um material cortante, né? Então, alguns materiais muito duros, os vidros, por exemplo, eles só podem ser cortados com diamante, né? Diamante.
Até os acrílicos, tem vários acrílicos que a gente corta com ferramenta de diamante, né? Então, tem umas facas cujas pontas são revestidas de diamante. Porque o diamante, por sua vez, não é um material muito resistente. Então, a haste não podia ser toda de diamante, que ela quebra. Então, o diamante está mais, é um capeamento que fica mais na borda, aonde vai acontecer, de fato, a operação de corte. E a haste é feito com aço temperado, resistente, tudo, mas se a gente for cortar com aço, o aço não consegue entrar na superfície de determinados materiais que a gente queira cortar. A gente usa o diamante, por exemplo, também para cortar, fazer operações de corte na metalurgia, de um modo geral, especialmente junto aos aços mais duros, né? Aos vidros e etc. Então, o primeiro material dos 4 tipos de materiais que eu quero repassar para vocês seria o diamante, que é o mais caro, é o mais raro, e ele, todavia, a ferramenta de diamante em si não é muito cara, porque a gente usa o diamante em uma proporção muito pouquinha, né? É só na cunha do corte, propriamente. Então, isso faz com que não fique assim tão caro. A gente tem a outra categoria, que é a categoria dos rebolos, né? Os rebolos são discos, né? São discos de corte. Esses rebolos, eles são feitos com vários tipos de minerais, entre eles, inclusive, diamante, tem rebolo de diamante, mas tem rebolo de outros materiais que eles não têm condições de se agregarem numa haste, né? E esses materiais são muito duros, são muito cortantes, né? Então, os rebolos são esses materiais duros, eles são agregados através de materiais sintéticos, como se fosse uma borracha, né? Isso permite uma certa elasticidade e permite a gente conseguir juntar todo esse material. É como se fosse areia, né? É como se fosse areia. Inclusive, a areia, ela em si, é um material muito abrasível e é usado como ferramenta de corte. É um caso assim diferenciado. O jato de areia, ele pode cortar. Jato de areia, por exemplo, permite tratamento na superfície do vidro, que faz com que o vidro fique ranhurado, né? O jato de areia corta outras superfícies e ele é muito utilizado para processos de usinagens de uma área, né? De uma área. Por exemplo, eu tenho na indústria naval, é muito usado o jato de areia. Eu, às vezes, tenho superfícies tomadas pelo ferrugem, né? E o ferrugem eu tenho que tirar aquela camada do ferrugem, porque ali é um processo corrosivo. Se eu não tiro, ele vai continuar afetando o material. Por exemplo, se eu for pintar um metal e embaixo dessa pintura tiver ferrugem, esse ferrugem vai continuar corroendo no metal. Então, o ideal é tirar. Então, o jato de areia tira muito isso, é muito usado para isso, né? Também nos cascos de navio vão ficando impregnados materiais do mar, né? Os sais, materiais da vida marinha, areia, tudo isso vai ficando impregnado. Então, determinadas situações a gente limpa com jato de areia, que é uma usinagem, né? Não deixa de ser uma usinagem. Mas eu estava antes falando dos rebolos, né? Então, os rebolos têm o princípio da areia, são determinados tipos de areias, de grãos, vamos dizer assim, que têm uma dureza muito grande, e esses grãos são produzidos em disco
e aglutinados com materiais sintéticos, plásticos, emborrachados, que vão permitir que, quando o rebolo gira em alta velocidade, ele pode cortar, ele pode usinar uma superfície, ranhurar, né, fazer um dente, qualquer processo de usinagem, né? Os rebolos são muito utilizados nas serralherias, por exemplo, né? Eu tenho as policortes, que são máquinas que têm um local para prender esses discos giram em alta velocidade e tem lá um espaço apropriado para me colocar algum material que eu queira cortar, ou que eu queira usinar, e eu venho e abaixo uma alavanca com esse rebolo girando e corto, tá certo? Então, isso é muito comum. Quando eu for utilizar metalon, por exemplo, em alguma situação de maquete, eu vou usar muito os rebolos. Aí eu tenho também as vídeas, né? As vídeas são um material muito interessante, né? Usado principalmente para usinagem de metais convencionais, aços e tudo mais. A vídia, ela é uma liga de tungstênio, né? O tungstênio é o material predominante. Aí tem outros metais que vão dar a elasticidade para a vídia, né? Que a vídia é muito dura. Então, a vídia é usada para fabricação de brocas, é usada para fabricação de ferramentas para torno, né? E para vários outros, para as serras, né? Eu tenho serra de vídia e tal. Então, a vídia é usada para os aços mais temperados, de alta resistência. A vídia é cara, né? Ela se presta muito a essas operações mais duras, né? E tem, por fim, o aço rápido. Eu falei em 4, né? Diamante, rebolos, vídeas e o aço rápido. O aço rápido, como o próprio nome está dizendo, é aço. É uma categoria de aço mais dura possível, né? É uma liga temperada, ela tem uma composição de carbono, na faixa de 1,3, 1,6% de carbono, e se agrega também o cobalto, né? O cobalto ele é muito importante para dar uma certa elasticidade a esse material, tá? Por que tem que ter essa elasticidade? Por conta dos impactos, né? Então, os aços rápidos também são usados da mesma forma que as vídeas, né? São utilizados em ferramentas de ponta, como usados nos tornos, né? São usados nas serras, são usadas nas brocas, né? E, enfim, em várias outras situações. Os aços rápidos são, de todos os 4 que eu falei, os mais baratos, né? Então, se eu for comprar um estojo de broca de aço rápido, é bem mais barato do que eu for comprar um estojo de broca de vídia, né? Todavia, a vídia eu vou poder usar no concreto, por exemplo. O aço rápido não aguenta o concreto, né? Ele não aguenta. O aço rápido aguenta determinadas categorias de aços mais moles, né? E os aços e metais tipo alumínio, cobre, bronze, isso aí os aços rápidos dominam facilmente. Você não precisa trabalhar com vídia para esses materiais, tá? A vídia é mais cara. Os rebolos é um tipo de ferramenta, como eu falei, discos são diferentes, tal. Não dá para comparar, porque o preço, né? Os rebolos são utilizados muito nas retíficas
e na metalurgia, como eu falei, nos policortes, né? Agora eu tenho um rebolo manual também, tenho oficinas com rebolo manual. Na nossa oficina de maquete aí, que tá, ela deu uma parada por conta dessa pandemia, mas estão sendo compradas ferramentas. Uma das ferramentas vai ser um rebolo manual, né? Vai ser um rebolo manual, tá? Ele vai servir para fazer cortes, modelagem. Os escultores que fazem escultura em metal usam muito os rebolos, eles usam demais. Tem um escultor aqui no Piauí chamado Braga Tepi, né? O Braga Tepi usa muito o rebolo, né? Ele vai modelando restos de metais, fazendo esculturas as mais diversas, tá? Bom, uma coisa são as ferramentas, né? Outra coisa são os equipamentos que vão usar estas ferramentas, né? Esses equipamentos são muito variados, muito variados, tá? Eu tenho os equipamentos de corte, que são as serras, eu tenho as serras de mesa, né? Que você prende o material a ser cortado numa mesa, um suporte, e você vem com a serra e corta aquele material do jeito que for o mais adequado, né? A serra, nesse caso, ela é utilizada de forma horizontal. E tem outros equipamentos que a serra é vertical. Os famosos tico-tico, né? Os tico-tico, a serra, ela é vertical, né? E tem também serras verticais para cortar serras de fita. Elas giram, assim, e tem as pontas com serra. Essas pontas da serra pode ser dos materiais que eu falei aqui. Com diamante, pode ser com diamante, pode ser com aço rápido e pode ser com vídeo, né? Vai depender do material que for ser cortado, tá? E tenho também as serras de mesa, que é como se fosse um tico-tico, que ela é guiada pelo computador, né? Então, isso aí vai fazer cortes os mais diversos, né? Essa situação é bastante utilizada hoje em dia, né? E dá uma certa precisão no corte. Outras ferramentas utilizam as brocas. A broca tem o mesmo princípio da cunha e tudo mais, pode usar esses materiais que eu falei, menos o rebolo, não tem broca de rebolo, e as brocas giram a velocidade muito alta, e elas são utilizadas também nas fresas industriais, que é para fazer esses cortes, que a gente vê hoje muito fazer letrinha, fazer de madeira, né? Fazer coroazinha, fazer bichinhos, faz a cortes em madeira e em metais, utilizando uma broca bem fininha que gira em alta velocidade e ela vai sendo guiada pelo computador e vai moldando a peça que a gente define num programa, geralmente de Corel ou Illustration, e também o AutoCAD. Também o AutoCAD é menos usado, mas também o AutoCAD. Aí a gente tem a guia e vai moldando e cortando do jeito que a gente queira. As ferramentas manuais são usadas pelo homem, as furadeiras. Eu tenho furadeira de bancada, que é usada pelo homem, mas a furadeira é presa e me permite mais precisão nas operações, né? Então, essas furadeiras, elas são bastante utilizadas. Essas furadeiras também, sem ser de bancada, a gente usa manualmente, né? Elas têm menos precisão, porque quando a gente vai usar o braço,
a gente nem sempre garante, por exemplo, uma penetração a 90 graus, exatamente, né? Visualmente a gente jura que é 90 graus, mas pode ter imprecisão, porque se eu inclinar o ângulo um pouquinho para cá, se eu cansar de segurar um pouco, ela vai criando situações imprecisas. Essas furadeiras, essas brocas, são muito utilizadas na construção civil, né? E muito utilizadas em maquetes também, né? Para fazer furos e tudo mais. A gente tem uma dica, né, no caso das brocas, quando o material é muito duro, né, eu tenho que fazer um furo muito largo, e muitas vezes a gente faz um furo antes, ou dois, três furos antes, dependendo do diâmetro do furo final. Então, eu faço um furo bem fininho antes. Aí depois eu venho, baseado naquele furo fininho, eu faço um furo mais largo. Aí depois eu venho e faço furo definitivo, né? Dependendo da dureza do material. Se o material não for muito duro, né, for um bronze, por exemplo, um latão, eu posso vir e furar diretamente, mesmo que o diâmetro seja, digamos, de 10 milímetros, 1 centímetros, não tem tanto problema. Mas se for um material mais duro, recomenda-se esse furo guia, o furo guia. Na madeira, na marcenaria fina, é muito usado o furo guia, né? Porque às vezes a gente trabalha com madeiras duras também, pau d'arco, aroeira, etc. Então a gente vem com furo guia, tchan, aí depois a gente vem com a outra furadeira. Isso dá uma precisão maior e dá uma qualidade no corte também maior, né? Porque se eu pegar uma broca de 1 centímetro e ir direto, só se o material for muito mole, relativamente mole. Se não for, a gente vai ter problema de acabamento, um desgaste de energia muito grande, às vezes nem consegue furar. Ou se consegue, consegue até um certo ponto e depois não consegue mais, tá certo? A gente tem as serras, as brocas, aí as brocas são usadas em furadeiras e tudo mais. Eu tenho também os bastões, né? Que são afiados na ponta e são utilizados para usinagem, principalmente em torno, né? Torno é aquele equipamento que gira uma matéria-prima, um tronco de madeira, alguma coisa assim, e a ponta vai numa guia na lateral, pegando essa madeira e vai devastando a madeira. Muitas vezes tira a casca todinha. Esse processo permite fazer aqueles pilões que vende logo depois da ponte de Timon. A gente entra na ponte de Timon, quando desce lá do outro lado, já em Timon, a gente vê algumas pessoas oferecendo pilão, tudo. Tudo é feito com tornos. São tornos simples, rudimentares, no caso das madeiras. Mas quando eu falo em tornear metal, por exemplo, fazer parafuso é feito em torno, né? Eu tenho muitos tornos que são robôs, robóticos, né? Que isso é feito sem contato com a mão de obra humana. E tem outras operações que são feitas com o homem. Mas os tornos são muito importantes, né? Por exemplo, na confecção, produção de motores, né? Os motores eu tenho muitas peças cilíndricas, a começar do eixo do carro, né? Do eixo do bloco do motor e tudo mais. Esses eixos exigem precisão e são feitos nas chamadas retíficas. A retífica é um equipamento, né? É um equipamento que tem um suporte para o rebolo. Esse rebolo gira em alta velocidade e ele é confrontado com material ser cortado. Que eu insisto, esse material ser cortado pode ser madeira, plástico, metais diversos, etc. Então, para cada tipo de material, uma especificação de rebolo. Então, esse rebolo vai, faz o corte
ou faz um friso, né? E em peças cilíndricas, no caso das retíficas, né? São peças cilíndricas, mas também tem peças planas. Eu tenho as retíficas planas. Retíficas é um maquinário, né? Eu tenho rebolo, eu tenho às vezes vários rebolos, e eu entro com uma chapa de metal, por exemplo, e essa chapa vai ser trabalhada com esses rebolos em alta velocidade, vai desbastar um tanto de material que eu precise ou que eu queira para produzir um determinado tipo de objeto. Tá? Eu vou dar uma paradinha aqui para perguntar, para ver se vocês têm dúvidas. A aula de hoje é um pouco técnica, né? Mas bastante importante e necessária, né? Porque eu estou falando das ferramentas e dos equipamentos que a gente vai encontrar numa oficina de maquete, né? As várias operações. E também vai ser útil para a nossa vida profissional de um modo geral, porque o arquiteto ele vai lançar a mão da metalurgia, das fundições, das estamparias, das injetoras de plásticos, tudo mais. O arquiteto ele não deva ficar preso à alvenaria, concreto ou madeira que seja, ele tem que ter essa amplitude maior e adequar cada material para o seu devido uso, ok? Já que ninguém perguntou, eu vou dar um rápido intervalozinho para tomar um café, bem rapidinho. Daqui a uns 4 minutos, 5 minutos eu estou de volta. Ó, eu trouxe aquela lá, não sei se você vai permitir. É uma marrom. Tudo bem, como protegendo o negócio, o problema é que é coxa enxuta. Eu tirei a coxa. Eu acho que a coxa com essa aqui, duas dá. Seria duas coxas e duas porque a gente sabe. Sei que não para lavar só eu. Tem que ser muito possível, porque eu vou no chão todinho. Essa máquina aí não posso. Você está especificando, eu não posso. Mas tem que torcer muito, você não vai levar para soltar a água aqui na água do corpo. Estou tirando a folha para eu chegar ao varal de livre. Essa toalha só escrever aqui por dentro. Eu voltando a cueca, me lembrei que só ela não sei se a Cláudia não estava lá, mas ela está ligada, quando ela estava no rádio, e a gente ficava vendo a conversa dela no carro do bastidor, e na hora que passando só cueca, me lembrei. Só metade. As torcidas eu espero. Não sei se vai comportar.
É claro, não foi. Eu acho que você vai para baixo. Deve saber tudo tinha que preparar a casa importante, passar o dia todo. É você que será que sabe? De manhã ela nem liga na rede para colocar na rua. Eu acho que a mulher é certa de noite, tá? A menina sai da noite para colocar uma chave lá e dormir. Aí vai se falando que a mesma coisa, quer fazer o que ela gosta. Aí bota. Sem a máquina, mas a máquina vazia, uma filha que doente. Você vê lá. Aí ela saiu do acordo com o resto do dia, desistiu. Aí ela fez outro plano. Eu fiz isso. E é só eu vou tirar lá do lado. Aí diz que você for para essas aulas, ela deixa o corpo do lado, quem está falando está forçando a garganta. Bota do lado e vai debilitando, molhando a dela. Tem que foi, bote no bloco. Oi, pessoal, vamos lá. Vamos retomar, então, nosso assunto de hoje, usinagem. Eu falei, então, dos principais sistemas de usinagens mecânico, né? Onde a gente tem uma ação mecânica, né? E eu não posso deixar de arrematar falando um pouco sobre as ferramentas, os equipamentos, melhor dizendo, sem ser elétrico ou de bateria, que são aqueles manuais, os serrotes, né? as, as, as talhas, né? A gente tem várias ferramentas que elas dependem da força muscular do homem. E essas ferramentas são muito usadas na maquete, né? São muito usadas. Porque na produção de maquete, a gente usa muitos materiais moles, as madeiras e tudo mais. Então, tem várias operações nas madeiras, principalmente quando as madeiras são moles realmente, o bálsamo, por exemplo. O bálsamo, pessoal, tem uma textura parecida com o miolo do buriti. É bem molinha, sabe? É uma madeira bem molinha. Só que o miolo do buriti, ele é muito fibroso, né? Tem muita fibra, dá problema de acabamento. É muito usado para fazer gaiola de passarinho. O bálsamo não. O bálsamo é um material mais homogêneo, mais compacto, né? Ele é excelente para maquete. Ele é o queridinho das maquetes. E ele é tão mole que ele pode ser cortado com a força da mão, né, do braço, sem necessidade de um equipamento. Mas, muitas vezes, a gente usa o equipamento, o tico-tico, uma furadeira, se a gente quer fazer um furo, etc. Por conta da precisão, né? A operação manual, ela
você mexe, sacode para um lado, para o outro, por mais imperceptível que isso seja, isso gera uma imprecisão no corte. Mas muitas operações em maquete são feitas manualmente, utilizando recursos manuais. Bom, aí nós temos outros tipos de usinagem, que eu vou falar um pouco por alto, porque não se aplica muito à maquete, mas só para que vocês saibam, tenham conhecimento de que existem, né? É o caso das operações de usinagens química. A usinagem química, por exemplo, é muito usada na indústria aeronáutica, né? E nas indústrias de material eletrônico, né? Ela é muito usada em situações que exigem muita precisão, tá? Então, são determinados ácidos, né? Que vai corroer o material que se queira corroer. Esses ácidos têm várias categorias, uns ácidos mais apropriados para metais, para alumínio. Na indústria aeronáutica, no alumínio, as usinagens químicas são muito utilizadas, né? A indústria aeronáutica tem muitas nervuras, porque o avião ele tem que ser leve, né? É um princípio, né? Para poder voar. Então, ao invés de você ter uma secção de uma peça compacta, se busca fazer nervuras nessa secção o máximo possível, mantendo as resistências que se queira ter e tudo mais, mas aliviando o máximo possível o peso. Quanto mais material eu tirar, melhor. Então, por dentro, a estrutura da fuselagem de um avião é todo feito com material como se fosse rendado, é todo ele cortado. Isso é feito por usinagem química, tá? Eu tenho as usinagens a quente, né? Ou seja, eu posso esquentar um material no seu ponto de fusão. Quando o material entra no ponto de fusão, ele se torna líquido, ele se desgarra um do outro. Geralmente, essas usinagens a quente é mais usado, por exemplo, na indústria naval, né? Nem a química, nem a quente é muito usado em maquete. Mas maquete tem alguma coisa de usinagem a quente, daqui a pouco eu vou falar. Então, essa usinagem a quente, ela não tem muita precisão. A indústria naval não tem muita precisão também, certo? É muito usado também para a produção de pontes, viadutos, essas peças mais robustas e tudo mais, e que no campo a gente tem que fazer um corte, seções muito grandes, né? As seções grandes, a gente precisaria ter um equipamento de força mecânica muito poderoso, é complicado e tal, então você vem com um equipamento de solda a corte. Existe um equipamento de solda para fazer corte, ele vem corte. Mas ele não dá muito bom acabamento superficial, ele é impreciso, você não tem controle do tanto de material que vai ser fundido, se vai diminuir muito ou mais a dimensão, uma determinada dimensão que se queira, né? Então, essas usinagens a quente, elas são usadas com mais comedimento. Na maquete, a gente tem muito material de acabamento feito de chumbo, né? Feito de chumbo. Tipo postezinho, banquinho. Hoje o plástico está tomando conta, mas ainda existe esses de chumbo e alguns outros metais leves, latão, etc. Então, às vezes, se usa a ponta de um ferro de soldar bem fininho para fazer uma ranhura, para dar um acabamento, fazer uma operação de usinagem delicada. Ou então para fazer um corte também, né? Os arames, né, podem ser cortados a quente, né?
mas podem ser cortados naturalmente com alicate de corte. O alicate de corte, eu esqueci de falar dos alicates, mas os alicates é um equipamento que tem nas suas pontas umas ferramentas, que secciona, por exemplo, arame, né? Muito bem, mas essas operações de corte que eu falei, a quente e química, são apenas para constar, para vocês saberem que existe e tal, ninguém vai trabalhar isso nas maquetes. Por outro lado, eu trabalho muito nas maquetes com ferramentas mais simples, ferramentas manuais, geralmente, né? A tesoura, por exemplo, que eu falei, o estilete, vários tipos de facas, né? Cunhas, ou seja, eu posso cunhar, eu posso estampar uma superfície, tudo. Então, um procedimento de usinagem que se usa é aquele em que você não vai tirar material para chegar numa determinada forma que a gente queira, você não tira o material. Você comprime o material, você molda o material, ou você estampa. Então, eu estou falando das modeladoras e estou falando da estamparia, né? Tanto uma quanto outra utiliza a força das pressões, né? A pressão pneumática ou pressão de gravidade, né? Eu tenho um bloco que quer moldar, por exemplo, um paralama de um carro. Esse bloco, que é uma peça feita com material mais duro, ele vem de uma certa altura e bate na chapa de metal de uma certa espessura, se faz o cálculo previamente, e esse impacto é suficiente para moldar aquela chapa. Ou seja, eu não joguei fora nenhum material daquela chapa. Eu apenas expandi aquele material em determinados locais, e em determinados outros locais eu acumulei um pouco esse material. Ou então, os materiais em si, eles têm uma certa condição de elasticidade, tá? Se antes ele ocupava um determinado tanto de espaço, depois de uma moldagem ou de uma estampagem, ele vai reduzir um pouco o seu volume, tá? Ele vai ficar comprimido. Mas diferente da usinagem clássica, esse tipo de intervenção ele não é chamado usinagem justamente porque a gente não retira nenhum material, não há sobra de material, né? A usinagem tem sobra de material, via de regra, né? Essa sobra, inclusive, é o que provoca lixo industrial, né? O pó de serragem, por exemplo, na marcenaria, né? As escórias, que são resultados dos restos de metais que são retirados de um determinado bloco de metal, de uma chapa, etc. Na modelagem, na estamparia, a gente não tem esse tipo de situação, porque o tanto de material que eu tinha antes, eu vou ter depois. O peso antes e o peso depois é o mesmo, tá certo? Esse sistema, ele é um pouco impreciso, né? Geralmente é utilizado para fazer peças mais estéticas, de acabamento de automóvel e tudo. Para o automóvel ele tem uma certa precisão, mas para mecânica fina ele não tem muita precisão, tá? Porque a gente não tem um controle exato, que a gente não pode garantir que eu vou ter, após uma estampagem, um material exatamente com aquela altura, com aquela largura, com aquele comprimento e tudo mais. Porque vai depender de vários fatores. A chapa de metal, por exemplo, que vai ser modelada, ela não tem uma resistência homogênea necessariamente. A temperatura do dia, a temperatura do local, se varia, ela vai dar um resultado da estamparia um pouquinho diferente, e assim por diante. Por isso que na indústria existe muito controle de qualidade. Então é possível que a gente estampe determinadas peças
e lá no controle de qualidade, uma ou outra dessas peças sejam descartadas, porque não estão dentro daquele tamanho, daquela faixa de variação mínima possível. Sempre vai ter uma faixa, né? É impossível não ter essa faixa, ela vai ter que ter essa faixa. Deixa eu ver aqui alguma peça que seja, por exemplo, aqui o celular, né? Essa parte de trás aqui do celular, ela é toda curva e tal. Isso aqui é feito por uma estamparia, né? Vem uma plaquinha de metal, né? E ela estampa tudo isso, aí vai criar esse acabamento arredondado aqui nas quinas, tridimensionalmente arredondado, tudo isso aqui não é feito com operação de usinagem, é uma estamparia. Essa estamparia aqui é relativamente simples, porque a chapa de metal é muito pequena e tudo mais. Isso aqui é metal, no meu caso aqui é metal. Tem dessas aqui que são plástico, né? Então, a plástico já é modelagem, né? A quente. Esse processo de estamparia pode ser a frio ou pode ser a quente. A quente é a menos resistência do material, né? E geralmente é usada para situações de espessuras maiores, tá? E aí dá uma esquentada no material. Às vezes não precisa esquentar muito, tem uma gradação apropriada para cada operação, e aí você esquenta e vem e faz a modelagem que quer. Eu estou falando isso, mas em maquete, nós não vamos lidar diretamente com isso, mas muitas peças que a gente usa nas maquetes são previamente feitas na indústria especializada com esse sistema, tá certo? Aqui, olha, esse copo é de metal, né, de inox. Ele é feito por estamparia, né? Existe um molde no formato desse copo, que é o negativo, né? Eu venho com uma chapa, e isso aqui é feito a quente, né, porque a resistência é muito grande, tá? Ele é feito a quente. E a vantagem de se fazer a quente também é que eu posso redistribuir a quantidade do material e fazer com que a espessura do copo seja relativamente homogênea. Embora na prática não vá ser totalmente homogêneo. Essa área aqui de curvatura, por exemplo, e mesmo o fundo do copo, se a gente for fazer o corte, ele tende a ter uma espessura menor. Ele tende a ter uma espessura menor, ok? Esse copo de inox, esse copo aqui de inox, ele tem uma qualidade interessante, ele não tem muita elasticidade, ele é um pouco quebradiço, é uma característica dos inox. Se eu aperto aqui, eu não consigo movimentar praticamente. Se eu pego um outro copo de metal, eu consigo, apertando, dar uma comprimida, depois ele volta para o seu tamanho original. Bom, hoje nós estamos falando das diversas operações de usinagem, né? Eu agora vou falar dos nossos trabalhos, né? Eu confesso para vocês que eu estou numa situação meio... Tem um colega querendo entrar aqui. Meio complicada, porque a nossa disciplina é uma disciplina prática, né? E a gente está dando 2/3 da disciplina, carga horária. E eu estava reservando 1/3 para atividades práticas, para ser dada a posterior. Só que eu estou percebendo, pelo andar da carruagem, que nós não vamos retornar esse período, né? A situação chamada pico da epidemia, no caso aqui do Piauí,
que a gente está segurando mais a curva, o que é bom, tá? No Ceará já estourou um pouco, no Maranhão também. A gente está entre dois estados que estão vivendo situações críticas, né? E no Ceará tem morrido 80, 90 pessoas por dia, né? E nós continuamos administrando duas, uma, três pessoas por dia, no máximo, né? Então, nossa situação aqui é bem menos crítica. No Maranhão, não sei quantas são, mas já está na ordem de umas 50 pessoas por dia. Já é uma situação que começa a fugir ao controle, né? Então, em algum momento, nós vamos viver uma situação crítica aqui também. Talvez não nessa proporção. Deus queira que não, tá? Mas o fato é que tudo isso vai se prolongar, provavelmente, até o fim de junho, julho. O que o ministro da Saúde, ontem, o ministro da Saúde falou. E é porque o ministro da Saúde é de um governo que está doido para voltar já a atividades de trabalho e tudo mais. Mas ele disse que o pico da epidemia vai ficar entre maio e julho. Então vai ser junho. A gente não volta, pessoal. Nesse período a gente não volta, tá? Então eu fico um pouco preocupado em relação ao próximo período, né? Porque que eu não sei quando vai ter o retorno efetivo das aulas e tal, e como é que vai ser essas condições, porque uma atividade de maquete exige muito proximidade, né? As operações são, né? E a pessoa fica ofegante, é complicado, pode fazer com máscara e tudo, mas são situações um pouco complicadas. Então, eu estou querendo ver se eu crio uma alternativa de trabalho para evitar essa operação prática, né? E de tal forma que a gente encerrasse formalmente a disciplina, não impedindo que vocês, numa turma vindoura, pudessem fazer o estágio na maquete, se assim desejassem. Eu estou propondo, inclusive, a coordenação, que esse estágio poderia valer como aula, como hora de complementar. Eu não sei qual é o nome que se dá, mas vocês têm que cumprir uma certa carga horária de atividades complementares. Então, eu poderia oferecer essas atividades para vocês, vocês livrariam a disciplina dentro do período desse semestre, a gente passaria um trabalho, que eu ainda não sei exatamente o que, para vocês desenvolverem, tá certo? E quando acabasse as aulas das outras turmas, vocês estariam também acabando. A gente iria registrar as notas e tudo, e iríamos encerrar, né? Mas com essa lacuna da pouca vivência prática. E essa vivência prática seria ofertada para vocês por mim, né? Através de um programa de complemento de carga horária, não valendo nota de disciplina, mas valendo carga horária que vocês têm que ter para poderem se formar, tá certo? Então, é essa proposta que eu estou fazendo, tá certo? E aí eu quero ouvir vocês. Professor, Pois não. então, no caso, o trabalho seria esse estágio que você estava comentando? Não. O trabalho da disciplina em si seria um trabalho escrito ou de desenho, que eu vou definir com vocês, tá? E ele resultaria numa nota que com isto a gente poderia encerrar formalmente a disciplina, tá? Eu ainda tenho mais duas notas para ser dada para vocês, uma parcial e uma oficial, correto? Uhum. Muito bem. Agora, para não ficar este hiato de vivência, de conhecimento prático, tá? Eu estou me propondo, num semestre à frente, o próximo ou no outro, oferecer uma atividade complementar
que vale carga horária para registrar no currículo de vocês, que a faculdade exige tantas horas lá para poder, né? E com isso vocês teriam uma vivência de maquete, as pessoas que tiverem interesse, naturalmente. Não é obrigado. Uhum. No caso, o senhor poderia optar pelo desenho, Sim. porque é mais voltado, porque o trabalho escrito já foi no primeiro. Não, eu quero fazer 2 desenhos, tanto o prático 2, a nota prática 2, como o desenho oficial 2, tá? Eu vou fazer perspectivas de observação. A ideia é essa, tá? Fazer desenhos de perspectiva, de situações internas que vocês possam ter na casa de vocês, ou olhando a paisagem na rua, ou fotografia que seja, entendeu? Agora, esse desenho, essa perspectiva de observação, vai ser o objeto de atenção da nossa próxima aula. Eu vou dar uma aula que vai permitir que vocês façam esses desenhos. Um vai ser uma perspectiva de observação à mão livre, tá? E o outro, o desenho, não vai ser perspectiva de observação, vai ser um trabalho mais simples, eu ainda vou ver direitinho. Provavelmente eu vou fazer um trabalho de desenvolvimento de croquis, tá? Que é um trabalho de levantamentos de planta, de corte, sem uso de instrumento, tudo à mão livre, como a gente faz no campo. Que é uma forma que eu teria de contribuir para vocês. Isso faz parte, inclusive, do inventário da disciplina, não é uma coisa que eu estou inventando, tá? E ajudaria na formação de vocês. E é como eu disse, reforçando. A parte prática, em outro semestre à frente, tá? Vocês poderiam se agregar ao laboratório de maquete, que está com o material já equipado, sendo construído, não foi construído ainda, mas já tem um espaço, tudo e mais tal. E vocês podem, inclusive, usar o laboratório de maquete para fazer uma maquete de alguma disciplina de projeto que vocês estejam fazendo na época, tá? E com isso, eu vou, como bonificação, registrar uma carga horária de complementar que vocês precisam para se formar. Essa carga horária vai ser registrada na coordenação. Não é uma disciplina, não tem nota, entendeu? Mas tem a oportunidade da prática, de vivenciar. Porque esse semestre a gente não vai ter isso. E eu não queria carregar essa disciplina para um outro semestre, porque no outro semestre vocês vão se matricular em outras disciplinas, a gente vai ter problema de coincidência de horário, etc. Então, dificultaria. Mais dúvidas? Bom, muito bem. Eu vou agora passar o primeiro trabalho. O segundo, que é a nota oficial 2, eu não vou fazer hoje, eu vou fazer na próxima aula. Mas eu já vou fazer o primeiro, que é a nota parcial 2. A nota parcial 2 vale mais do que a nota parcial 1, que foi aquele trabalho escrito que nós passamos da primeira vez, tá certo? Então, vocês deverão fazer um levantamento da planta do local que vocês estão confinados, tá? Essa planta vai ter que ser desenhada à mão livre, sem instrumento, tá? Guardando mais ou menos as proporções, mas sem instrumento, à mão livre, representando paredes, né, as portas, janelas, que seja, e colocando as medidas, as cotas. Vocês vão fazer um levantamento da casa ou do apartamento que vocês estejam. Basta a parte interna. Eu não vou precisar da parte externa. Quintal, lateral, recuo lateral, jardim, entrada, portão de entrada, nada disso. Só a parte interna, tá certo? E é um levantamento de croquis, ou seja, é um levantamento de planta feito à mão livre. Na nossa vida prática profissional, a gente vai fazer isso correntemente, tá?
a gente não desenha com instrumento o tempo todo, nem com computador. Então, muitas vezes a gente tem que fazer o levantamento à mão livre de uma planta, para depois essa planta ser passada para o computador. O que eu quero é o levantamento à mão livre, tá? Esse trabalho seria para o final do mês de maio, numa data que a coordenação ainda não divulgou, mas que eu já estou divulgando hoje para a gente ganhar tempo. Diga lá, Eliakim. O professor, então, no caso, não é preciso aquele rigor técnico, não, né? Para poder Não, fazer. não. Assim. Não. Tá? Não preciso rigor técnico, tá? A planta é toda à mão livre, é como se fosse uma planta de levantamento. É o que a gente chama de crocri. Agora, eu vou ter que colocar as medidas. É como se eu fizesse uma planta no campo para depois levar para o computador. Só que eu não vou fazer nada no computador. E a Tá? forma de entregar para o senhor, como é que vai fazer? Vocês vão fotografar essa planta, tá certo? E vão mandar para o meu e-mail ou para o WhatsApp particular de vocês que eu tenha registrado comigo. E a data de entrega? Final do mês de maio é uma data que eu ainda não sei precisar, porque eu estou dependendo da coordenação divulgar. Mas amanhã, a gente tem uma reunião amanhã, quinta-feira, às 17 horas, com a direção da escola, e quero crer que nesta reunião a gente esteja já recebendo essas datas em definitivo. Para não ficar dúvida, muita dúvida, né? Dúvida vai ficar, mas para não ficar muita dúvida, o que eu já soube da coordenação é que vai ser praticamente a mesma data que já estava valendo desde o início do curso do nosso calendário acadêmico. Dúvidas? Mais dúvidas? Dúvida de um pode ser dúvida de O outro. professor pode colorir alguma coisa assim? Pode colorir, tá? Agora, desde que pode ser feito com caneta, com lápis, com caneta hidrocor e tudo mais. Desde que esse colorido seja suave, porque eu não vou fazer um desenho artístico, eu vou fazer um croquis, um levantamento. Então, as cores não devam prejudicar a leitura técnica do que eu quero me reportar, tá certo? Então, pode ser um coloridozinho aguado, uma coisa simples, para destacar uma situação ou outra, etc. Não tem problema. Pode colorir, sim. Eu quero que vocês fiquem à vontade. Inclusive, porque na prática, cada um tem um modo de fazer. Eu costumo usar muita cor. Geralmente eu uso esses tojos aqui de caneta colorida, tá? E aí lá eu faço uma legendazinha, né? Para fazer alguns indicativos. Caixa de ar-condicionado, aí eu coloco em outra cor, tá? Isso é livre, cada um, porque quem que vai ler isso? É você mesmo quando for passar para o computador, tá? Então, tudo que está registrado lá tem que ser entendido por você depois, tá certo? E por mim também, né, que vou fazer a correção. Dúvidas? Então, repetindo, nós teremos 2 trabalhos. Tá? Um trabalho, eu vou fazer um levantamento, um croquis da planta, somente planta, não precisa elevação, corte, seção, nada. Só planta, por enquanto. Eu vou fazer um levantamento da planta, do local em que cada um esteja confinado, tá certo? Esse levantamento é a mão livre com as medidas, tá? Isso vai ser fotografado pelo celular e vai ser enviado pelo meu WhatsApp particular, ok? Bom, essa é uma situação. Segunda situação, o segundo trabalho é um trabalho de perspectiva de observação, ou seja, é um levantamento também, só que tridimensional. Eu vou fazer um volume de uma casa, de uma paisagem. Isso eu não vou estar passando na aula de hoje. A nossa próxima aula vai ser justamente
sobre perspectiva de observação, tá certo? Aí, no final da aula, da segunda-feira, da quarta-feira que vem, eu já vou passar o enunciado do segundo trabalho. Mas já me apressei logo hoje de fazer o enunciado do primeiro trabalho, para que vocês não percam tempo. E esse primeiro trabalho já pode começar a ser feito. Bom, mas aí eu tenho a questão da carga horária, né? Porque eu vinha ministrando até agora 2 aulas, ao invés de 3, tá? Então, eu tenho uma carga horária devendo para vocês. Essa carga horária que eu estou devendo, e mais uma parte da carga horária que eu estou para fazer para frente, eu vou dedicar a atendimentos individuais. Eu vou fazer uma agenda e vou fazer atendimento. Então, vocês vão poder me mostrar, tá? Como é que está o andamento do desenho de vocês. Eu vou poder dizer, mas tá bom, veja isso, veja aquilo. Eu vou poder fazer um acompanhamento com vocês. Isso vai valer para os 2 trabalhos, tanto para a perspectiva como para o levantamento da planta de croquis, tá certo? Então, eu vou ficar no ar mais tempo, atendendo caso por caso, para poder ir evitando dúvida. É como se fosse um trabalho da prática mesmo, que a gente teria, né? Só que vai ser feito à distância. Vocês me passam pelo celular, eu abro o desenho, olho e faço algumas críticas, vocês anotam, tudo isso antes de entregar o trabalho definitivamente, ok? Deu para compreender? Sim. Tá, então. Eu acho que vai ser melhor, pessoal. Não é o ideal. Nesses tempos fica complicado a gente perseguir o ideal. Mas veja só, nós vamos ainda ficar confinados mais um tempo. Mesmo que volte a atividade comercial e tudo mais, eu estou torcendo para que volte logo. Estou num pé e no outro, mas eu sei que por enquanto não dá, tá? Tudo tem que ficar dentro de casa mesmo. Mas, uma vez que volte, não vai ser a atividade de ensino que vai voltar primeiro. Vai voltar primeiro as atividades de impacto econômico maior, indústria, depois os vários tipos de comércio e tal. As atividades de ensino vão voltar muito gradativamente. Pelas experiências dos outros países, né, como, por exemplo, na França, as atividades de ensino só voltam no começo de setembro, né? Na Itália também, eles assumiram um prejuízo do final do período letivo, porque o final do período letivo lá terminaria agora no final de maio. Então, eles tiveram 2 meses aí de EAD, de ensino à distância, e encerraram o semestre e vão reiniciar em setembro, porque os governos vão precisar armar um esquema de distanciamento das carteiras, vai precisar mais espaço dentro das escolas, vai ter horários desencontrados, não pode chegar todo mundo num horário só. Então, vai ter turma que vai chegar às 6h30 da manhã, outra turma vai chegar às 7 horas, outra 7h30, assim por diante. Nas salas de aula, uma cadeira sim, uma cadeira não. Então, vocês imaginem um monte de dificuldade que a gente vai ter. Tá? No caso do ensino superior, vai ser um pouco menos problemático, mas vai ter também esse tipo de problema. Tem país que está voltando essa atividade de ensino justamente pelo ensino superior, para depois ir liberando as outras faixas etárias, né? Ensino médio, fundamental, pré-escolar. E tem país que fez o contrário, né? Começou a trabalhar logo com as criancinhas e tal, porque as criancinhas, estatisticamente, elas não têm problema, né? Mas jovens pode ter, né? Jovens pode ter. Imagine vocês, 8% dos mortos são jovens aqui no Brasil. 8%. Ninguém consegue entender direito porque isso está acontecendo aqui. Alguns têm problema de doença pré-existente, mas a maioria não. Então, existe vulnerabilidade também entre os jovens. Então, eles estão graduando, né? Muito provavelmente, a gente vai começar das crianças de idade menor, né?
Isso se prevalecer o ordenamento dos governadores e prefeitos. Se for do presidente, volta todo mundo ao mesmo tempo, tudo junto, né? Aí, seja o que Deus quiser, mas a gente não sabe direito. O fato é que não vai ser esse semestre. Isso aí é factual. Então, por isso que eu estou já direcionando a disciplina para um bom termo, tá? Para a gente começar em agosto, um semestre, já com essas disciplinas cursadas. E com isso vocês não vão ter descontinuidade no processo de formação de vocês. Eu dou aula na Federal, e lá na Federal a gente está com um problema terrível, porque a Federal não tem nenhuma estrutura para EAD, nunca teve, né? Então, lá não tá tudo parado, né? Então, a turma de arquitetura lá, eles vão perder um semestre agora. Tá? Eles vão ficar meio ano atrasado. E se não resolver a situação, eles já estão se mexendo lá para começar a operar ensino à distância no segundo semestre, que vai ter disciplina que vai ter que ser ensino à distância, porque tem muitos professores que têm mais de 60 anos. Esses professores não vão poder voltar para a sala de aula de imediato. Tem outros professores que não têm mais de 60 anos, mas que têm algum problema pré-existente, uma diabetes, isso ou aquilo. Como o corpo de professores na Federal, ele tende a ser mais idoso, porque são professores mais antigos, concursados e tudo, isso é um problema para eles. Então, eles estão implantando EAD. Essa semana que vem a gente começa em treinamento EAD na Federal, mas para agosto, né? Para agosto, que um semestre vai ser perdido. É possível que uma ou outra disciplina venha a ser ofertada agora, com carga horária comprimida, só para a gente ter alguma experiência de ensino à distância, né? Então, vocês vejam que realmente a situação não está boa para ninguém. Aí, quando normalizar, vai que vem uma vacina e normaliza tudo, né? Aí vai ser uma festa. Aí nós vamos ter que levar a cachaça para a sala de aula, porque vai ser uma festa muito boa. Mas, enquanto isso, a gente vai se virando por aqui. Peço que vocês assistam às nossas aulas, especialmente agora, que eu vou começar a fazer atendimento direto, e o primeiro trabalho já está lançado. Mãos à obra, e por hoje vou ficando por aqui. Um grande abraço, saúde para todos, e fiquem em casa, mais do que nunca, fiquem em casa. Até mais. Até.